Então vamos lá? Bom, é quase impossível a gente falar de investimento sem citar Warren Buffett. O cara tá vivo ainda, tem 91 anos e continua na ativa, né? Cabeça aí da Berkshire Hathaway. O que pouca gente sabe é que ele deu várias dicas sobre o que ele fez na vida de certo e de errado e, cara, é muito interessante que o que ele fez não seja tão difícil de ser executado, não é tão difícil de colocar em prática e mesmo assim isso deu para ele o nome, o Oráculo de Omaha. É porque quando a gente pensa num cara que é o maior investidor do mundo, a gente imagina que ele tem uma estratégia fundamental, uma coisa espetacular, fantástica. E o Warren Buffett faz questão de ressaltar em várias entrevistas dele, mesmo nos encontros anuais da Berkshire Hathaway, que ele não tem nada de especial e que fez algumas coisas muito simples para ganhar esse título e para conseguir bater essa rentabilidade aí superior a 20% na maioria dos anos. E se você, sardinhão, pensou assim, pô, 20% eu também bato, não tenha dúvidas, você não bateria hipótese alguma. A questão é que ganhar do Warren Buffett em um ano específico, em 2 anos específico, é muito simples. Eu mesmo já ganhei várias vezes. Esse ano eu tô ganhando. Se você pegar a rentabilidade pública da carteira, dos últimos 2 anos eu tô ganhando dele, que é desde o dado que eu tenho público. Só que isso não significa que eu consiga manter isso ao longo dos anos, porque é muito difícil. O que acontece é que nos investimentos a gente não destaca aquele cara que deu o primeiro soco e derrubou o outro, como seria, por exemplo, num ringue. A gente avalia a capacidade do cara de ficar de pé várias vezes, ou de não cair completamente, de ficar aqui só na guarda, porque isso seria a média. Então o cara que consegue ir na média, ele tende a ir muito mais longe. Se sua rentabilidade faz 60% no mês, 2% no outro, negativo no outro, muito provavelmente você não vai conseguir chegar nesse nível, porque a constância é o mais importante. Então, hoje eu vou revelar aqui 8 passos fundamentais para que você consiga aí, quem sabe, se tornar o Warren Buffett, que é o sonho de todos os investidores aqui, né? A gente quer usar esse cara como uma grande referência. É claro que eu tô falando dele de fora aqui, mas vocês vão ver que tem alguns insights muito poderosos que eu tirei de vários lugares onde ele foi falando, dos livros, do documentário dele. Tem várias coisas aqui de pessoas falando sobre ele também e que vão ajudar muito você nessa sua jornada de investimento. Antes de mais nada, quem é um sardinha raiz, ou seja, o cara que já frequenta aqui todos os dias, já pode dar o like no começo na confiança que você sabe que o vídeo vai ser bom, né? E se você não é, eu vou te pedir para você não deixar o seu like ainda, para você deixar o seu like lá no final para mim, porque é muito importante para mim saber se esse vídeo trouxe alguma coisa para você e por isso eu mereci o like ou se ele não trouxe, porque eu não quero que você dê um like aleatório, eu quero que você dê se o vídeo realmente te agregou, porque eu sei o que eu tenho que produzir mais, né? E o que eu tenho que parar de fazer porque não tá funcionando. E outro detalhe é, se você quiser contribuir aqui com o crescimento do canal, a gente está ficando cada vez maior, estamos muito próximos aí do 1 milhão de inscritos, falta só 700 mil, você pode clicar no botão se inscrever aqui que você vai ajudar bastante a gente nessa jornada. A gente já está se tornando aí um dos maiores canais, né? Na verdade, de visualizações a gente já consegue bater os grandes aí, então graças a vocês, muito obrigado por isso. Vamos continuar aí firmes nessa jornada em destino ao topo, né? Primeira regra do Warren Buffett aqui, né? Começar cedo. Não é segredo para ninguém que o tempo é o maior aliado do investidor. Só que o Warren Buffett ele levou isso ao pé da letra mesmo. Para você ter uma ideia, quando ele tinha apenas 10 anos de idade, ele já trabalhava alugando algumas máquinas de chiclete, de sei lá do que, aquelas máquinas de pôr dólar ali, para alguns estabelecimentos, já conseguia ganhar algum dinheiro. Ele entregava ali coisas na casa das pessoas, então Coca-Cola, qualquer coisa que coubesse, ele entregava jornal, ele fazia todos os trabalhos possíveis para tentar acumular alguns dólares. O cara gostava de dinheiro desde novinho, isso faz toda a diferença, né? E para você ter uma ideia, aos 10 anos de idade, então, ele foi ali numa visita com a escola, ele empreendia desde os 7, eu tô mentindo aqui sobre a vida dele, é só porque é inacreditável, a gente não consegue estar lá para ver, né? Mas o cara fala e faz sentido com a personalidade dele. Então, aos 10 anos, na verdade, é o período que ele foi visitar, né, a cidade de Nova York, que ele foi na New York Stock Exchange, e ali ele comprou as primeiras ações da vida dele. Então, com 10 anos, o cara tava começando a investir já, porra, dá até vergonha, né? Numa época que era muito mais difícil, tinha que comprar ações de papel ali, o cara já estava conseguindo comprar essas ações com 10 anos de idade. Ele chegou em casa, deu algumas para a irmã dele e ficou com outras, e com o tempo ele percebeu que esse jogo de acumular esse negócio fazia sentido, foi comprando cada vez mais ações. Todos esses projetos que ele fez na infância ali ajudaram ele quando o pai dele foi tentar comprar uma fazenda ali, ele emprestou um dinheiro, né, uma empresa criada pelo pai dele, prestou um dinheiro pro pai ali e conseguiu ganhar um dinheiro com o pai comprando uma fazenda. Então ele recebeu ali uma parte e quando ele saiu da escola, né, quando ele saiu do colégio ali, ele já tinha aproximadamente
aproximadamente 90 mil dólares em patrimônio. Sempre que o Buffett conta essa história, né, sobre o poder dos juros compostos, ele faz uma analogia muito simples e que vai te ajudar a entender isso. Tem uma história apócrifa, ninguém sabe se isso é verdade ou não, do homem que inventou o xadrez. Provavelmente é mentira, tá, gente? Então, essa história, ela conta que o cara inventou o xadrez ali e o rei, né, o rei de certo lugar, ele ficou muito feliz com aquela invenção, ele gostou muito do jogo e ele queria remunerar o matemático que inventou o xadrez ali. E ele falou, cara, você pode me pedir qualquer coisa aí que eu fiquei muito feliz com sua criação. O cara falou, eu não vou querer nada de especial, eu vou querer apenas 1 grão na primeira casa, né? 1 grão para a primeira casa, e eu quero que esse grão vá duplicando até a última casa, até a 64ª casa do tabuleiro de xadrez. E é a única coisa que eu vou querer. O rei achou a recompensa modesta, né? Porque você vai 1, 2, 4, né? Você vai fazendo essa multiplicação ali. Se o rei tivesse topado o desafio, para você ter ideia, o tanto que juro composto é um negócio perigoso, quando chegasse na última casa, na 64ª casa, ele estaria devendo ali pro criador do xadrez 18 quinquilhões de grãos, né? Ou seja, seria uma quantidade impossível de ser paga, na verdade. Isso tudo é a matemática dos juros compostos, e por isso a gente fala que o tempo, né, é a coisa mais importante do mundo. Imagina que ele tivesse combinado com o rei o dobro por mês, por exemplo, chegaria no 64º mês, ali o negócio estava impossível, mas muito antes disso fica muito impossível. É um juro composto aí de 100%, né, por isso que é impossível de ser pago. E aí, essa é a matemática que o Warren Buffett faz para você entender o quanto é importante investir nos juros compostos. Eu concordo muito com isso. Olha o quanto o tempo é poderoso. Se você investisse apenas R$100 por mês durante 10 anos, né, então um pouquinho prazo aí, se você é uma criança, você teria 20 anos, você teria ali, aos seus 20 anos, né, R$ 21.342,97. Mas se você passar, você dobrar esse período, né, só dobrar o período, você vai para 81.660. E quando a gente vai para 30 anos, acrescentando 10 anos a mais, a gente já vai para 252 mil. E 40 anos, a gente já vai para 739 mil. E 50 anos, a gente vai para 2.120.000. Então você pode ver que o tempo ele vai multiplicando, mesmo R$100, né? Você teria investido R$60 mil só que o fator tempo ele importa mais do que tudo. É claro que se você investir mais, o dinheiro se multiplica numa velocidade muito maior. Mas o tempo é um fator muito importante quando a gente fala de juros compostos, é o principal fator. O Warren Buffett dominou esse fator simples muito cedo e você está dominando ele agora também. É por isso que não tem vampiro pobre. Você sempre se pergunta de onde que esses vampiros ficam ricos. Cara, eles vivem para sempre, é só botar o dinheiro ali e esperar, né? A segunda regra aqui do Warren Buffett é a oportunidade versus tempo. A gente vê falar hoje no mercado, de modo geral, quando a gente fala de buy and hold, que não importa tanto o tempo que você entra na empresa ou quando você vai entrar. No início da estratégia do Warren Buffett, isso não era muito verdade. Ele procurava excelentes oportunidades e acredita muito na disruptura do mercado ali entre a realidade e aquilo que o mercado está pagando. Então ele sempre acreditou que existiam engodos nos papéis, de certa forma. Às vezes o mercado está muito histérico, precifica uma empresa muito bem, às vezes ele precifica muito mal. Ele aproveitou essas entradas muito grandes, né, em empresas que o mercado estava não considerando muito boa. E ele fazia isso utilizando um grande conceito de Benjamin Graham, que foi um dos mentores do Buffett, a gente já vai falar sobre isso, mas o conceito seria o seguinte, ele calculava o valor intrínseco das ações, não é tão difícil, já ensinei aqui no canal, fiz até live sobre isso, ele calculava o valor intrínseco das ações ali e basicamente usando 2 indicadores fundamentais, né, o preço pelo valor patrimonial, então se esse preço pelo valor patrimonial está negativo, significa que você está comprando R$1 por 80 centavos, por exemplo, se o PVP tiver em 0,80. Ele usava muito esse indicador. Ele usava também o preço pelo LPA também, ou seja, o preço que você estava pagando no lucro daquela ação. Quando esse preço estava mais baixo também, era uma relação que ele acreditava muito. Com apenas esses 2 indicadores, ele criou uma estratégia chamada Seeger-Butts, que ajudou ele a crescer bastante. Eu já expliquei em outro vídeo, então não vou adentrar aqui, mas praticamente é olhando para o PVP e olhando para o LPA ali, 1,15, o outro abaixo de 1,5, ele conseguia encontrar grandes oportunidades. E é claro que nesse começo ele se arriscava mais para encontrar essas oportunidades, mas um sinal claro do impacto dos juros compostos e daquela primeira estratégia mais básica, né, na conta aqui do Warren Buffett é que a sua fortuna de 87 bilhões, hoje um pouco mais, 99% dessa fortuna foi acumulada depois dos 50 anos de idade dele. É o efeito dos juros compostos. Vocês viram que depois dos 50 anos ali foi na hora que a gente teve uma grande revolução, naquela simulação que eu estava fazendo para vocês aqui, né, na conta de padeiro. Para vocês terem noção, aqueles R$100 em 50 anos viraram 2 milhões, em 60
60 anos, que é só mais 10, virariam 6 milhões. Em 70 anos, que seria só mais 10 de novo, viraria 17 milhões. Então, os juros compostos, depois de um certo volume, né, e aqui 50 anos é um fator determinante, vocês viram que começa a escala a crescer muito rápido, ele fez diferença também na vida do Warren Buffett, tá? Só complementando aquele primeiro passo que era muito importante, eu lembrei disso aqui e não quis deixar de fora. Então, terceira regra aqui do Buffett, né, a importância do conhecimento. Se você assistir o documentário do Buffett, ou se você ler o livro Bola de Neve, ou se você ver qualquer coisa mencionando ele, você vai ver que as pessoas sempre começam descrevendo a seguinte cena: Warren Buffett sentado no escritório, lendo sei lá quantos jornais todos os dias de manhã, olhando os balanços das empresas. Ele faz isso diariamente há muitos anos. Então, como ele dá esse valor a essa pesquisa, a essa amplitude dessa pesquisa, ele sempre consegue saber das coisas que o mercado não está vendo pela experiência do tempo que ele passou fazendo isso. Então, a constância é muito importante, né? E também pelo fato dele estar sempre se atualizando. O cara nunca deixou de se atualizar, nunca subiu para a cabeça o fato dele ser o maior investidor do mundo. Para você ter uma ideia, ele até hoje fala, né, do Benjamin Graham, que é o autor do livro O Investidor Inteligente. Ele foi professor do Warren Buffett. O Warren Buffett ainda cita Benjamin Graham como o melhor investidor do mundo. E sendo que ele nunca alcançou metade, 10% do resultado que o Warren Buffett alcançou, mas ele dá muito valor aos mestres ali, a importância desse conhecimento. Ele cita, inclusive, O Investidor Inteligente como um livro que todo investidor deveria ler. E, cara, muito da estratégia do Warren Buffett está escondido naquelas páginas ali. Não é um livro fácil de ser lido. Quando eu fiz aquela live aqui de 3 dias aqui, mais de 2, 3 horas falando daquele livro todos os dias aqui, foi exatamente por isso, porque eu sei que muita gente tem dificuldade em extrair aquele conhecimento técnico daquilo ali. Essas lives, infelizmente, não ficaram salvas, né, porque fazia parte de uma coisa que eu queria ensinar para vocês, mas O Investidor Inteligente é um livro espetacular mesmo, é um tipo de conhecimento que vale muito a pena você ler, e Warren Buffett indica esse livro, ele dá muita importância a esse conhecimento, e nesse livro você aprende a identificar essas oportunidades de empresas ali, e que funciona até hoje, mesmo tendo sido escrito na década de 50. Outra coisa muito interessante é que ele dá tanta importância a esse conhecimento que quando ele foi estudar, por exemplo, oratória, ele não procurou qualquer cara, ele procurou o Dale Carnegie, né, o autor do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é considerado um dos principais livros sobre persuasão do mundo. Então, o cara se prepara realmente com os melhores e acredita muito no conhecimento. Acho que isso é uma coisa que a gente pode aprender para se tornar o Warren Buffett aí, é uma coisa que a gente deveria aprender. Respeitar os mestres, né? Entender que tem gente que sabe mais do que você, aprender com eles e entender também, ter a humildade, né, de reconhecer que nem sempre você é o melhor em tudo e que mesmo que você tenha mais resultado, às vezes você não é o melhor. Então, quarta regra aqui do Warren Buffett: não tenha medo de perder uma oportunidade, né? Se para muitas pessoas o Warren Buffett é um cara praticamente inquebrável, um cara que nunca errou na vida, ele tem realmente essa consistência, mas quando ele vai falar sobre ele mesmo, ele traz vários erros à tona e ele não teve medo de deixar uma oportunidade passar. Por exemplo, ele não investiu em Amazon na data certa, não investiu em Apple na data certa, ele investiu nessas empresas depois que elas já estavam mais esticadas. Então, ele não teve medo ali de deixar uma oportunidade passar. Ele manteve aquilo que ele acreditava realmente como ponto principal. Não importa se eu acho, né, que isso aqui é incrível, importa o que eu sei. E o que eu sei naqueles indicadores que eu invisto dentro da minha margem de segurança, não tem espaço para caber essa empresa, portanto não coloco ela na minha carteira. Isso para mim é espetacular, porque assim, ele se dá o direito de errar mais vezes. Essa foi uma das grandes coisas que eu aprendi com Buffett, porque sempre que eu vi uma empresa, né, despontando, uma empresa com a nova tecnologia, uma empresa interessante, não falo da ação subir, mas eu via um negócio que às vezes eu queria entrar, eu ficava, cara, eu vou trocar um fundamento daquilo que eu acredito e vou investir nessa empresa. Só que isso provavelmente me traria mais prejuízo a longo prazo. Então ele não tem medo de deixar uma oportunidade escapar, de deixar uma oportunidade para lá. Para você ter ideia, ele só fez o primeiro aporte em Amazon em 2019, que é quando a Amazon começa a apresentar números muito melhores. Então acabou que ele considera ter deixado essa oportunidade passar um dos maiores erros e eu considero um dos maiores acertos dele, porque dá para ver que esse cara realmente tem padrão e por isso ele consegue manter a constância. A quinta regra aqui do Buffett, e essa diz respeito mais aos investidores mesmo, se você não é um investidor, você não vai conseguir tirar bom resultado disso, cada empresa é um castelo. Então o Warren Buffett faz uma analogia muito interessante. Quando ele fala, por exemplo, de empresas grandes como Coca-Cola, Kraft Heinz, Visa, Apple, ele observa cada empresa dessa como um castelo dentro de um feudo. E cada coisa que essa empresa é melhor do que as outras é um muro mais alto ou uma defesa, né, com arqueiros em cima. Então ele imagina uma empresa como um castelo. Então quando se fala uma marca muito forte que as pessoas amam, aquilo é uma espécie de muro, é uma muralha a mais.
Então ele vai vendo, né, essa reputação da empresa, a qualidade, o preço que a empresa consegue comprar os equipamentos, todas essas regras, ele vai vendo como uma forma que impede outra marca de entrar. E ele cita sempre, quando ele explica essa analogia do castelo, ele cita sempre a história da Apple, né? Ele fala, olha, se um usuário está disposto a comprar um iPhone só por ter a marca da maçã ali e não está disposto a comprar um Android que tivesse as mesmas funções, isso significa que essa empresa construiu uma proteção gigantesca ao redor do seu castelo. É muito difícil invadir o castelo porque a própria cidade defenderia aquele castelo, né? Então essas estratégias, assim, marcas fortes e coisas do tipo, são suficientes para atrair a atenção do Buffett para uma marca. Acontece que devido a isso, por exemplo, ele chegou a fazer parceria com o 3G Capital, com o Jorge Paulo Lemann, para controlar a Kraft Heinz por causa do valor daquela marca, mesmo que a empresa tivesse em dificuldades, né? A Heinz estava numa dificuldade terrível, até hoje ainda está, mas ele decidiu entrar justamente por conta daquela marca ser mais forte que as outras. Então, muitas vezes, mesmo no prejuízo, ele ainda acredita nisso. E de onde que veio essa filosofia do Warren Buffett, né? Lá no começo da carreira dele, ele não tinha essa ideia ainda de comprar empresas com marcas fortes nem nada. O que ele queria era comprar um negócio barato, entrar e sair depois de alguns anos, né? Quando essa empresa estivesse no estado melhor, falando de lucro de ação mesmo. Quando ele começou a olhar mais para o negócio, foi porque ele errou muito grande também na hora que ele comprou a própria Berkshire Hathaway. Era uma empresa têxtil, ele tinha feito um combinado com um cara que ele seria obrigado a adquirir as ações dele de alguma maneira e tal. Esse cara quebrou o combinado com ele, ele agiu com base em emoção simplesmente. Ele entrou forte nessa empresa, começou a comprar várias ações dessa empresa, assumiu o controle e ficou com uma empresa horrível para ele ali. Ali ele viu que talvez não era o ideal você sempre ficar entrando em empresas pensando em ganhar só no mercado de ações, né? Que seria importante que essas empresas também fossem bons negócios, porque ele acabou ficando com a marca Berkshire Hathaway, mas a empresa em si não valeu nada, ele simplesmente perdeu uma grande quantia de dinheiro, ele considera um dos maiores erros da vida dele, então é importante a gente aprender aqui com o mestre, né? Sexto, a constância, como a gente disse desde o começo. Em 40 anos de Berkshire Hathaway, a empresa teve uma valorização de 1 milhão%. Dessa forma, né, se a gente for fazer uma conta muito simples de padeiro, quem investiu $100 na empresa hoje tem $1 milhão, né? Então é bizarro. Essa mesma quantia ali, para você ter uma ideia, aplicada no Dow Jones, seria o índice das empresas americanas, 40 anos teriam rendido $1.500. E aí ele fala muito sobre isso e o Jeff Bezos um dia fez uma pergunta para ele, né? O Jeff Bezos é um dos homens mais ricos do mundo, é o fundador da Amazon, perguntou para ele assim, Warren, o que você faz é tão simples, né? Por que as pessoas simplesmente não copiam essa estratégia, que é o que a gente está falando aqui, exatamente. Não tem nada de muito espetacular, fantástico, né? Mas por que as pessoas simplesmente não copiam essa estratégia? Warren Buffett deu uma risada e falou, porque ninguém quer ficar rico devagar. Então, é simples assim, ele aceitou a ideia de ficar rico devagar e por isso ele conseguiu atingir esse resultado. A constância é mais importante do que a velocidade com que você vai. Isso, os dados da Berkshire Hathaway mostram. Sétima regra do Buffett, né? A memória e não cometer os mesmos erros. Como é que funciona isso? Ele diz sempre que no mundo dos investimentos, o espelho retrovisor, né? Ou seja, você olhar para o passado é sempre mais claro do que você visualizar o futuro. E ele utiliza muito dessa memória do passado, desses erros do passado, ou das empresas, do histórico das empresas, para evitar errar no futuro, porque você não tem clareza quando você olha para frente ou para o futuro, então você tem que se resguardar olhando para o passado. E na sala do Warren Buffett, né, ele tem vários quadros pendurados com as maiores crises do mercado. É bizarro, porque você olha assim, é uma sala toda com a crise de 1929, o craque da bolsa, de diversas formas ali, porque ele passa todos os dias por aquela crise ali e ele se lembra que ele tem que manter o pé no chão, tem que ter memória, porque senão a gente quebra, né? Então ele tem esses erros, ele tem a capa dele tendo que dar explicações sobre a aquisição de um banco dentro do Congresso. Cara, são capas realmente muito impactantes e ele fala que isso é uma arte educativa, para que todos se lembrem, né, que aquilo pode acontecer novamente, tanto ele quanto o resto dos funcionários da empresa. E nessa estrutura da empresa, da Berkshire, se você olha, é um escritório bem simples, ele mantém tudo enxuto, né? Ele acredita muito nessa filosofia, assim como ele é um cara relativamente enxuto de gastos, isso porque algumas pessoas quando vão citar o Warren Buffett, citam o carro antigo dele, ou a casa simples, e esquecem de citar o jato, esquecem de citar coisas onde ele realmente acha que gasta dinheiro. Então, ele tem uma estrutura simples quando a gente fala de empresa, e é assim que tem que ser mesmo. A empresa ela tem que ter aquilo que é necessário para ela funcionar, não mais do que o necessário, né? Enquanto na sua vida pessoal você pode se dar alguns luxos sendo tão rico quanto Warren Buffett, mas isso é muito importante, manter esse pé no chão dentro do negócio, não ser um gastador, não ser um perdulário, né? Para você ter uma ideia do tanto que a estrutura da Berkshire é enxuta, lá dentro não tem nenhum tipo de recursos humanos, ou seja, quem contrata pessoas, eles mesmos se resolvem ali, não tem relações com investidores e não tem relações públicas na empresa. Então, eles simplesmente ficam fechados em si ali, não conversam com quem quer investir na Berkshire, não fazem nada disso, e a Berkshire também
também não se reúne com nenhum tipo de analista para dar explicação sobre nada. Ele evita ruídos fazendo isso, né? Ele tem realmente essa coisa de evitar as crises a qualquer custo. E o único compromisso que o Charlie Munger e ele fazem anualmente ali para dar uma informação para os acionistas é uma festa com toda a empresa. E aqui vem o último lado do Warren Buffett que eu nunca vi ninguém comentar. O Warren Buffett é um puta de um marqueteiro, cara. Olha só, a oitava regra para ser Warren Buffett, então, é seja marqueteiro. Quando ele sai na rua, eu não sei se você já reparou, ele tá sempre com objetos das empresas que ele investe. Ele tá sempre com a Cherry Coke na mão, ele tá sempre tomando um sorvete da empresa da Kraft Heinz, ele tá sempre com objetos das empresas que ele investe. E no encontro anual que ele faz em Omaha, né, que é a cidade dele, ele praticamente convoca todo mundo para aquele evento. É uma puta festa na cidade inteira, é um negócio super animado. Quem foi lá e me falou foi um amigo meu, o Fábio Holder, né? Ele até tem um canal aí no YouTube grandão. Então ele tava me falando que ele foi na festa, ele disse que é incrível, me chamou pra ir, falou que falou assim, cara, é o lugar mais animal da vida e exatamente por isso, né? Porque o Warren Buffett é um puta marqueteiro, lá dentro ele faz tudo. A convenção anual da Berkshire Hathaway, adivinha, só pode participar da festa quem tem pelo menos uma ação da empresa. Cada acionista da empresa recebe 4 convites para ir lá e na época, como ele é muito famoso na cidade, também começam a rolar do lado de fora da conferência da Berkshire, né? Que não tem restrição nenhuma esses 4 convites, qualquer pessoa pode ir, então você pode distribuir eles para outras pessoas, mas lá dentro do evento, né, fica rolando a convenção e na cidade inteira, como as pessoas gostam muito dele, tem convenções, tem eventos para tudo quanto é lado. Então ele acaba atraindo toda a atenção ali de milhares de pessoas, milhares de investidores que querem vê-lo de perto. Os jornais acabam dando mídia de graça para Berkshire dar explicação sobre qualquer coisa. Ele faz uma leitura num PowerPoint que, meu amigo, é um negócio parecendo um bloco de notas ali, tudo feio, exatamente porque ele é um grande marqueteiro. Ele sabe que essa imagem de homem simples, essa imagem de cara despreocupado ali, que pode até ser que ele seja, mas ele sabe muito bem que isso passa confiança, que isso passa estabilidade, aquilo nunca mudou, aquilo é do mesmo jeito sempre. Então ali naquela escrita, né, do documento onde ele começa a fazer a leitura, ele faz piadas, ele é um cara super bem-humorado, ele detalha a visão de negócio da Berkshire Hathaway, ele detalha tudo ali pro ano, então é um negócio simplesmente incrível. Seja marqueteiro, se você quiser ter um dia a chance de ter uma empresa desse tamanho, né, uma holding desse tamanho, você vai precisar ser marqueteiro. É por isso que a gente tem que aprender a fazer marketing, né? Tô tentando aprender aqui para tentar, quem sabe, chegar aos pés desse cara. Então assim, isso aqui é um resumo, é claro que a gente não consegue falar sobre tudo, né? Eu gostaria de falar 3 horas aqui sobre o Warren Buffett, mas eu acho que isso aqui, se você prestar atenção em cada coisa, vai te ajudar muito. Eu tomei muito cuidado em selecionar essas informações aqui e lembrando, se você realmente quiser aprender a investir no Brasil e no mundo, na Bolsa de Valores, se você quiser aprender a investir em cripto, né? Eu ensino também Bitcoin, aquela coisa toda, eu tenho uma escola, é chamada Escola Única Verdade Possível. Você pode clicar no link aqui embaixo, auvp.com.br, você pode acessar e você pode fazer a sua matrícula. Raul, qual que é a grande diferença daquilo que você faz para as outras pessoas? Por que eu deveria, né, confiar em você? E cara, o que eu te peço não é nem confiança, eu te peço só um voto uma vez só para você confiar em mim, porque se der errado esse voto, se der errado, se você não gostar, se você entrar na UVP, não aprendeu a investir, não funcionou da maneira que você queria, eu devolvo o seu dinheiro. E é um compromisso público, tá escrito lá no site, nosso compromisso. A gente não tem nenhuma reclamação em sites de reclamação, nem nada disso, porque a gente honra os compromissos que a gente faz. Eu tô aqui pedindo para você esse voto de confiança, e se mesmo que você não gostar, você pode pegar o seu dinheiro de volta. Então, se você quer aprender comigo, se você confia em mim, cara, vem, porque eu vou te ensinar. Então, um beijão e até o próximo vídeo.